vamos continuar. A gente, na outra aula, resolveu equações diferenciais, né? Agora com não homogeneidades, né? Que a gente tem equações, antes a gente tinha as homogêneas, que era tudo igual a zero, e agora a gente tem as não homogêneas, que a gente tem uma função g no outro lado, né? Então, coeficientes constantes, a derivada a vezes a derivada segunda, mais b vezes a derivada, mais c vezes a função, igual a uma g de x. E essa g de x, que a gente viu na aula passada, uma opção, a solução, né, uma possível solução, quando a g de x é um polinômio. Então, a gente define qual é a ordem do polinômio e a solução particular desse caso, então vai ter que ser um polinômio e a gente determina os coeficientes. É por isso que a gente chama de método de coeficientes a determinar, certo? Então, em sequência, a gente vai ver um outro exemplo. Que nesse caso, ao invés de a gente ter um polinômio, a gente vai ter uma exponencial. Então, nesse exemplo de hoje, a gente vai resolver a equação y, derivada segunda de y, mais 4 vezes y igual a e na 3x. Ok? Já é um segundo caso. Na verdade, depois a gente vai ver que tem uma forma geral. Mas primeiro a gente viu o caso do polinômio e agora o caso de uma exponencial. Depois a gente vai ver funções trigonométricas do tipo seno e cosseno, né? E aí combinações entre elas. Então a gente vai ficar só nesses três casos: polinômio, exponencial e funções trigonométricas, tipo seno e cosseno. Oi? A gente vai tratar de uma não homogeneidade do tipo exponencial. A situação aqui é que a gente vai dividir, vai tratar a resposta, a solução geral, vai ter uma parte que vai ser a solução do caso particular homogêneo. Não, do caso complementar homogêneo. Até eu confundo os termos. Então a gente faz a homogênea complementar e acha a solução dela. E essa vai ser uma parte importante da solução geral do problema. A segunda parte é a solução particular do caso desse tipo de função. Que no caso a gente vai usar como solução particular uma a e na 3x. Ok? Então é um chute, a gente vai chutar isso aqui como uma solução. A gente vai verificar qual é o a que faz com que isso aqui seja a solução do problema. Ok? Então primeiro a gente pode ver a solução particular. Ou a gente pode ver a solução complementar, tanto faz, né? Porque elas são independentes, os trabalhos delas são independentes. Já que eu já dei o chute aqui, então vamos ver qual que é a solução particular. Vamos ver se isso daqui resolve a solução particular. Ok? Então, aliás, antes de fazer isso, a gente tem que fazer a solução complementar. Por quê? Porque eventualmente a gente pode chegar que a solução complementar dá algo assim. E aí nos inviabiliza nos invalida uma das soluções. Porque elas têm que ser linearmente independentes. Vocês lembram disso? Elas não podem ser, não adianta eu colocar 3 vezes e na 3x mais 4 vezes e na 3x, porque elas são linearmente dependentes, daí a gente inviabiliza uma das soluções. Tá, então vamos procurar a solução complementar. Quem que é a solução da complementar? A gente vai procurar a complementar, né? A homogênea complementar. Então, a complementar. A complementar vai ser essa daqui igual a zero, né? Então, essa daqui é a complementar. Aí, para resolver a complementar, a gente vai olhar para a característica. A característica vai ser r ao quadrado mais 4, igual a zero. Certo? Aí a gente vai ver para as soluções desse r. A gente tem r ao quadrado igual a menos 4, ou seja, o r vai ser menos 2i e mais 2i.
Vocês lembram que aí quando a gente vai ter a raiz de um número negativo, né? Então a raiz de 4 é 2, mas a raiz de menos 1 é i. Então a gente tem assim, né? R igual a mais ou menos raiz de menos 4. E aí, então é mais 2i e menos 2i. Certo? Então nesse caso, a nossa solução, a gente tem um alfa como sendo 0 e o beta é igual a 2. Certo? A gente olha para esse cara aqui, para o R, como sendo um alfa mais um i beta. Né? A gente tem 0 e quem está multiplicando i é 2. Na verdade, mais ou menos, né? Então, a gente tem o beta igual a 2 e o alfa igual a 0. Porque na solução que a gente construiu na outra aula, a solução complementar, ela vai ser, no caso de raízes complexas, ela é e na alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Vocês lembram disso aqui? Então, no caso, o alfa é 0. Então, a gente tem e na 0, que é 1. Esse cara aqui desaparece, fica 1. E aí, a gente vai ficar com C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Então, essa é a nossa solução complementar. Ok? A gente só identificaria o C1 e o C2 se a gente tivesse condições de contorno. Mas o problema não nos deu condições de contorno. Então, o C1 e o C2 ficam explícitos. Né? É uma família de soluções. Então, vamos guardar essa solução aqui, porque é uma parte importante da solução. A outra parte é a da particular. Ok? Como é que a gente vai achar a solução particular? O método nos diz para chutar algo assim. Se a gente tem uma função do tipo exponencial, a gente vai chutar uma função do tipo exponencial. Ok? No problema anterior, na aula passada, a gente tinha uma função do tipo polinômio, e aí a gente chutou uma função do tipo polinômio. Vocês lembram? Até era um grau 2, era um x ao quadrado, daí a gente chutou uma função, um polinômio de ordem 2, tipo genérico. X ao quadrado mais bx mais c. Isso aí a gente fez na aula passada. Então agora, para a gente chutar isso daqui como solução, a gente vai ter que ver se isso aqui resolve essa equação. Certo? Se tem valores de a, que quando a gente faz a derivada segunda e a própria função aqui, a gente consegue chegar naquela igualdade, satisfazer aquela igualdade. Então, para isso, a gente vai pegar o y particular igual a e na 3x, a gente vai ter que fazer a derivada primeira e a derivada segunda, né? Então, a gente vai fazer a derivada primeira, vai ser 3a e na 3x, né? 3a e na 3x. E a derivada segunda vai descer de novo aqui, né? Vai ficar 9a e na 3x. Ok? Então, olha só. Quando a gente pega esses dois caras aqui e coloca na equação, a gente vai pegar a derivada segunda de p mais 4 vezes, do yp, mais 4 vezes o yp igual a e na 3x. Então, aqui no lugar da derivada segunda, a gente vai pôr 9a e na 3x. Depois, mais 4, e aqui no lugar do yp, vamos colocar o a e na 3x. E igual ao e na 3x. Vocês veem que aqui, ó, a gente consegue eliminar, dividindo tudo por e na 3x, né? Dividir toda a equação por e na 3x, ele some.
Aqui vai ficar 1. Aqui 1 e aqui 1. Então, a gente tem que 9A mais 4A igual a 1. A questão é, existe um A que satisfaz essa equação? Existe, né? Então, olha só, a gente tem 13A igual a 1. A é igual a 1 sobre 13. 1 13avos. Então, a questão é, a gente fez um chute de uma função e a gente percebeu que a gente consegue determinar esse coeficiente que ficou indeterminado aqui. Né? Então, a solução particular para essa função aqui, ela é uma função de x, é 1 sobre 13avos e na 3x. Então, a gente tem a solução geral da equação complementar homogênea e a gente tem a solução particular do caso da não homogênea. Então, dessa forma, a nossa solução geral, que é a soma, né? Que é a y complementar mais a y particular. Para essa equação, vai ser C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x mais 1 13avos de E na 3x. E aqui a gente tem a solução geral para o nosso problema. Com dois coeficientes a determinar, aliás, com dois coeficientes aqui que dão duas constantes, né? Que dão famílias de funções. Então, são infinitas funções que resolvem o problema. Mas se a gente desse condições de contorno, a gente poderia descobrir quem é o C1 e o C2. A gente precisaria de duas condições de contorno. Ok? Então, esse chute aqui resolve a nossa equação. Beleza? Então, na aula passada, a gente viu, por um polinômio, o chute tem que ser um polinômio. Por uma exponencial, o chute tem que ser uma exponencial. Ok? Sim. O chute foi a mesma coisa que a função, só que multiplicada por uma constante. Ela tem que ser da mesma forma, né? Porque a gente sabe que se a gente deriva aqui, ela tem que chegar em algo parecido. Se eu tivesse, então, qualquer outra exponencial, tipo um e na 5x, o chute seria um a na e na 5x. Um a e na 5x, sim. É que o detalhe é o seguinte, olha só, como ela envolve derivada e derivada segunda, a gente precisa de funções que a gente derive e depois consiga somar para chegar naquela mesma função. E tem uma situação interessante, que a gente nunca vai derivar exponencial e chegar em polinômio. Deriva exponencial e chega em exponencial. Se for uma função trigonométrica, a gente deriva e chega em funções trigonométricas. Se for um polinômio, a gente deriva o polinômio e chega em polinômios. Entendeu? Então, é essa a ideia. Se a gente tem polinômios, a gente vai chutar polinômios aqui. Se a gente tem exponencial, a gente vai chutar exponenciais. Se a gente tem função trigonométrica, a gente chuta funções trigonométricas. Porque quando a gente faz aqui as derivadas, depois a gente vai somar, a gente nunca vai... Imagine se eu chute um polinômio aqui. Eu chuto um polinômio, aqui vai dar polinômio, aqui vai dar polinômio. Como é que eu vou eliminar esse exponencial? Entende? Nunca vai chegar lá na exponencial. Então tem que ter uma exponencial. Tem que ser uma exponencial, porque do derivo tem exponencial. É que a questão é que no chute de polinômio o professor deu uma ideia genérica. Uhum. Do tipo ax quadrado mais bx mais c. Ah, tu quer dizer desse cara aqui, né? Aí o professor já especificou que é um e na 3x. Vai ser um e na kx. Aí, dependendo do que tiver aqui, a gente põe aqui. No caso, era isso que eu ia falar. Isso aí. Quando o meu g de x for sei lá, como eu disse, um e na 5x, então... E na 5x, Exatamente.
Uhum. A ordem do meu polinômio também então vai ser a ordem do meu g de x. A ordem do polinômio, caso aqui a gente tivesse um... Tanto é que na aula passada a gente fez era o x ao quadrado, né? Se fosse x na 3, você ia ter que ter um chute do tipo... Ia ter que ser uma coisa assim. E aí ia ter 4 coeficientes para determinar. Então a ordem do polinômio aumenta a quantidade de coeficientes. O polinômio é sempre mais trabalhoso, né? Porque exponencial é um só, né? Um coeficiente só para determinar. Apesar que derivar polinômios é fácil, então depois é achar os coeficientes é que dá um pouco mais de trabalho. Vamos ver então a próxima? Posso apagar aqui esse lado? Então vamos ver mais um exemplo. Então, outro exemplo aqui é uma trigonométrica. A gente pegar, ó, y, duas linhas, mais y menos 2y igual ao seno de x. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que olhar o seguinte. Qual que é a solução... É menos y mais y'? Mais y', sim. Esqueci do linha. Então, aqui é o seguinte, ó. A gente vai chutar uma solução particular como sendo um A cosseno de x mais um B seno de x. E aqui é a mesma coisa, né? Se aqui a gente tivesse 2x, a gente ia colocar 2x aqui. Certo? Se aqui a gente tivesse 3x, ia ficar 3x. Porque a gente nunca vai derivar um 2x e chegar em x. Né? Nunca vai derivar o seno de 2x e chegar em seno de x. A menos de identidades trigonométricas, mas não é a intenção. Certo? Já que a gente está chutando, a gente vai chutar alguma função mais direta, né? Até eu nem sei se a gente conseguiria, né? Enfim, agora pensando alto, não parei para pensar sobre isso. Só que aqui tem um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Se vocês olharem para essa solução aqui, olha só. Vocês estão vendo que no problema anterior a gente tinha uma solução mais ou menos parecida? Né? Quando as raízes são complexas e distintas, a gente tem uma coisa que pode ser desse jeito, né? Na verdade, se as raízes forem imaginárias, né? A gente pode ter uma coisa do tipo A cosseno x mais B cosseno x. E aí aqui a gente tem um problema. Eu vou tratar desse problema depois. Tem um outro exemplo depois que a gente vai ver. Quando a solução particular e a solução complementar são iguais. Aí a gente tem que lançar mais um truque. Né? Então, um problema. Nesse caso não é. Nesse caso a gente vai ver. A gente tem, então, a complementar é a derivada segunda mais a derivada primeira menos 2 vezes a função igual a zero. Então, a complementar. E aí a gente vai ver a auxiliar, que é a r ao quadrado mais r menos 2 igual a zero. Né? Daí a gente vai procurar os r's daqui. A gente vai ter r igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, 4a, o a é 1, e o c é menos 2. Dividido por 2a. Que o a é 1. Então a gente tem isso aqui. Dentro da raiz, primeiro, então a gente tem 8 mais 1, então a gente tem raiz de 9. Aqui, né? 4 vezes 2, 8. O menos com menos dá mais. Então 8 mais 1 fica 9. Raiz de 9 é 3. Então basicamente a gente tem menos 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então o nosso R1 vai ser com mais aqui, né?
Então a gente tem menos 1 mais 3 fica 2, sobre 2 dá 1. E o nosso R2, menos 1 com menos 3 fica menos 4, sobre 2 fica menos 2. E essas são as nossas duas raízes, ok? Da equação auxiliar. Se a gente tem duas raízes reais e distintas, a solução da complementar vai ser o C1 vezes Z na menos vezes Z na R1x, que é 1, então é só E na x, mais o C2 E na menos 2x. Então a gente tem essa daqui é a solução da complementar. E aquele lá é o chute da particular. Porque se a gente tem seno, a gente vai derivar uma vez, derivar duas vezes. Isso daqui a gente deriva uma vez, deriva duas vezes e chega em senos, né? Chega em cossenos também, mas a gente pode eventualmente eliminar o cosseno a partir dos coeficientes. Então, a gente já tem a solução particular, e o chute particular e a solução complementar. Elas são diferentes. Então esse chute, tá bom, vamos verificar quem são os coeficientes A e coeficientes B, aplicando esse chute na equação, que nem a gente fez antes, ok? Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque são dois termos, né? Então, vamos lá. Esse cara aqui, que é o nosso chute, com coeficientes a determinar, né? A gente vai pegar a própria função e a gente vai ter que fazer a derivada primeira e a derivada segunda. Ok? Então a derivada primeira dela vai ser, qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Então a gente tem menos A seno de x. E qual que é a derivada do seno? Então a gente tem B cosseno de x. Aí a gente vai fazer de novo. Derivada segunda. Então, derivando a derivada, vai ficar derivada do seno, cosseno. Só que daí mantemos o sinal negativo aqui. E aí, a derivada do cosseno, menos seno. Então, aparece o menos ali. E a gente tem todos esses caras para colocar naquela equação. Ok? Então, primeiro a gente pega a derivada segunda, que vai ser menos A cosseno de x, menos B seno de x. Aí a gente vai somar com a derivada primeira, que é menos A seno de x, mais B cosseno de x. Aí a gente vai subtrair duas vezes a própria função, que é A cosseno de x mais B seno de x. Tudo isso aqui tem que dar igual a seno de x. Então, basicamente o que a gente tem aqui é que basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte: tudo que estiver multiplicando o seno tem que ser igual a 1. Tudo que estiver multiplicando o cosseno tem que ser igual a 0. Eu vou juntar os termos aqui para a gente ver. Ó, quem está multiplicando o seno de x aqui? A gente tem menos b. Aqui a gente tem menos a. E aqui a gente tem menos 2b. Certo?
Tudo que está multiplicando o seno. Ok? E aí, tudo que está multiplicando o cosseno. Aqui a gente tem menos A. Aqui a gente tem mais B. E aqui a gente tem menos 2A. Aí no outro lado da igualdade, a gente tem 1 vezes o seno. E a gente tem 0 vezes o cosseno. Então significa que isso aqui tem que ser igual a 1. Certo? E isso aqui tem que ser igual a 0. Então a gente tem menos 3b menos a tem que ser igual a 1. Ok? E aqui a gente tem que menos 3a mais b tem que ser igual a 0. Ok? Então a gente tem um sistema de duas equações. E a gente pode começar a resolver isolando o b aqui, né? Então a gente pode isolar o b aqui. O b ele é igual a 3a. Aí a gente coloca o 3a aqui. A gente fica com menos 3 vezes 3a. Menos a igual a 1. Então a gente fica com menos 9, menos 1. Fica menos 10, né? Então a gente fica com menos 10a igual a 1. A é igual a menos 0,01. Não. 0,1. Ou 1 sobre 10. E o B é 3 vezes o A. Então o B é menos 0,3. Ok? Então a gente viu que existe um A e um B, especificamente 0,1 e 0,3, que nos dão uma solução para aquela equação. Né? Se a gente não conseguisse chegar num A e num B, a gente diria, cara, isso aqui não é um bom chute. Certo? Mas, como a gente já sabia o que estava fazendo, né? É só para mostrar para vocês que soluções desse tipo aqui, a gente pode encontrar coeficientes. Né? Basicamente, toda vez que a gente tiver funções trigonométricas aqui do tipo seno e cosseno, a gente pode chutar algo do tipo combinação de seno e cosseno. Ok? Então aqui a gente poderia ter 2 seno de x mais 5 cosseno de x. A gente usaria esse mesmo chute e aí determinaria quem é o A e o B. Ok? Bom, enfim, a gente chegou numa solução complementar e uma solução particular, né? Aliás, é menos aqui. E aqui é menos. Então, a solução geral do problema vai ser uma combinação dos dois, né? Até vou apagar aqui para a gente poder escrever direito. Então, a solução geral daquela equação ali é um y, que é a soma da solução complementar com a solução particular do problema, para aquela não homogênea, que é C1e na x mais C2e na menos 2x mais, aliás, menos 0,1. Era seno, né? Quem que é? Agora eu apaguei e esqueci. É seno e depois cosseno. Tá, ok. Obrigado. Menos 0,3 cosseno de x. Essa aqui é a solução geral.
solução geral do problema. Parte da não homogênea mais a parte da homogênea. Lá em cima tá. Ao contrário. Não. Lá em cima tá multiplicando. A cosseno. Ah, é verdade, né? Eu não lembro se aqui estava aceno. Eu escrevi. A cosseno, né? Tá, então aqui é o contrário. O 0,1 é do cosseno. E o 0,3, menos 0,3 é do seno. Tá, obrigado. Agora tá certo? Posso apagar esse lado de cá? A gente vê mais um exemplo agora. A gente já viu como é que faz com polinômio, como é que faz com exponencial e como é que faz com funções trigonométricas, né? Agora a gente vai combinar todas elas. Então, olha só. Um exemplo 4, né? Eu não lembro se estava numerando os exemplos, então... y 2 linhas menos 4y igual a x e na x mais cosseno de 2x. Então, nesse caso, a gente vai ter que ter duas funções. Duas soluções particulares. Ok? Com coeficientes para determinar. A gente vai ter uma que satisfaça a primeira função da não homogeneidade e outra da segunda. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é achar a solução da particular, para ver se não vai ter problema de dependência linear entre as soluções. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a complementar, que é a equação y duas linhas menos 4y igual a 0. Ok? Para resolver a homogênea complementar, a gente vai ter a auxiliar, ou característica, que é r ao quadrado menos 4r igual a 0. Não, menos 4, né? R ao quadrado menos 4 igual a 0. Ok? Daqui, a gente tira r ao quadrado igual a 4 e r igual a mais 2, o R1, e o R2 igual a menos 2. Então, são duas soluções reais e distintas, que nos dá uma solução. A gente já viu que ela é do tipo C1 e na 2x mais C2 e na menos 2x. Então a gente tem essa aqui é a solução complementar, solução da parte homogênea, certo? E aí, para a gente ver a parte não homogênea, a gente vai ter que ter soluções particulares. Essas soluções particulares, a gente vai pegar uma delas. Olha só, a gente tem um polinômio e um exponencial. Certo? Então, a particular 1, a primeira, a y particular 1 de x, a gente vai procurar algo do tipo ax mais b vezes e na x. Porque aqui é um polinômio de ordem 1, ok? Vezes uma exponencial. Então, a gente vai procurar algo do tipo polinômio de ordem 1 vezes exponencial.
ok? A gente poderia pegar assim, ó, tipo, vezes um C e na x. Mas aí o C pode ser incorporado nas outras constantes porque elas são arbitrárias. Não traria informação nova colocar um C ali. Só ia complicar a conta, não ia nos ajudar. A gente tem, de fato, dois coeficientes a determinar. E aí a gente coloca isso daqui na equação e procura qual é o A e o B que nos possibilitam usar isso aqui como uma solução para aquela equação. A gente vai fazer isso logo em seguida. A segunda situação é o YP2. A solução particular 2, que tem que satisfazer o fato de a gente ter um cosseno aqui. Então, se a gente tem um cosseno de 2x, a y particular 2, ela vai ter que ser, aqui a gente tem o a e o b, então a gente vai ter que ter um c cosseno de 2x mais um d seno de 2x. Então a gente tem as duas situações que a gente teve antes, na verdade as três, né? Porque a gente tem polinômio, tem exponencial e tem funções trigonométricas. Ok? E a gente precisa determinar quais são os coeficientes A, B, C e D que nos possibilitam escrever isso daqui como soluções particulares para somar com a solução complementar e achar a solução geral. A busca é pela solução geral. Ok? Então vamos lá, achar quem são todos esses coeficientes. Então primeiro a gente vai trabalhar com a YP1. Que ela é um AX mais B vezes Z na X, né? Se fosse 3 aqui, a gente ia colocar 3 aqui. Tá bem? Se fosse 5, a gente colocaria 5. Aqui, como é só x, a gente coloca só n na x. Então, a gente precisa da derivada primeira e da derivada segunda, né? Na verdade, a derivada primeira a gente nem vai usar. A gente vai usar só a derivada segunda, mas a gente precisa fazer qual é a derivada primeira do YP1. Aqui a gente tem um produto, né? Então a gente vai ter que fazer a derivada do produto. É a derivada de AX. Não, é o primeiro vezes a derivada do segundo. Então o primeiro vezes a derivada do segundo, que é ele mesmo, não muda nada. Mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Ok? Aí a gente vai derivar de novo. E agora, a gente vai fazer de novo aqui, esse cara aqui. Então vai aparecer tudo isso aqui de novo, né? O primeiro vezes a derivada do segundo. Então a gente tem AX mais B vezes o segundo mais a derivada do primeiro vezes o segundo, que é o A e na X. Aí a gente ainda vai somar com A e na X. Basicamente aparece um 2A e na X aqui. Ok? Deu para acompanhar? Beleza? Realmente na derivada do quociente aí importa a ordem, né? Que é o numerador e o denominador. Aqui não. Aqui o primeiro vezes a derivada do segundo ou a derivada do primeiro vezes o segundo não importa. Então a gente achou as duas derivadas que a gente precisa para colocar na função. Então a gente vai colocar na equação, né? Na equação, a gente precisa da derivada segunda menos 4 vezes, aliás, aqui em cima, né? Não é solução da complementar, é da própria equação diferencial. A gente precisa da derivada segunda menos 4 vezes a
própria função. Então, a gente tem a derivada segunda, ela é ax mais b vezes e na x mais 2a e na x. Então, esse cara aqui está aqui. Aí a gente vai fazer menos 4 vezes a própria função. Ax mais b vezes e na x. Isso aqui tem que ser igual a todo lado direito, que é x e na x mais cosseno de 2x. Ok? Na verdade, eu esqueci de uma parte, né? Que é a gente fazer as duas somadas, né? A gente teria que fazer as duas somadas já para achar o... Ou a gente faz as duas somadas, ou a gente ignora esse cara aqui. E resolve só como se não tivesse esse cara aqui. Porque senão... Enfim, como é que eu vou explicar agora? Deu para entender a ideia? Não. Eu imaginei que não. Eu ignorei o cosseno ali na hora de derivar, então eu vou continuar ignorando ele. É, basicamente isso. É que se a gente fizesse... Mas dá pra resolver? Dá para resolver. É assim que a gente pode fazer. Senão ia ficar bem mais trabalhoso, porque daí a gente ia ter que pegar, na verdade, o y particular como sendo o y particular 1 mais o y particular 2. E aí a gente teria todas as duas derivadas aqui para a gente achar junto, né? E quem vai nos dar informação sobre o cosseno é o segundo aqui. Então a gente faz como se não tivesse aquela parte para identificar o A e o B. E aí depois a gente faz como se não tivesse a primeira parte para identificar o C e o D. Tá? A gente poderia fazer tudo junto, mas ia dar uma conta muito grande. Né? Então vamos fazer assim que eu acho que é melhor. Então a gente tem igual a x e na x. Então a gente vai ver quem que está multiplicando, quais são os termos que tem x e na x no lado de cá. Certo? Então no lado esquerdo a gente tem ax e na x. E a gente tem menos 4ax e na x. Deu para ver isso aqui? E aí depois a gente ainda tem termos multiplicando o e na x só, né? Então a gente tem mais b e na x, mais 2a e na x e menos 4b e na x. Então tudo que está multiplicando e na x é igual a 1, porque a gente tem 1 aqui. E tudo que está multiplicando, aliás, tudo que está multiplicando x e na x, né? É 1. E tudo que está multiplicando o só e na x é 0. Certo? Então a gente tem aqui, ó, menos 3a é igual a 1. A gente tem menos 3a, né? Aqui. A menos 4a. Menos 3a é igual a 1. Então o a é igual a menos 1/3. Ótimo, determinamos o a. E no outro caso, aqui na outra situação, a gente tem menos 3b mais 2a igual a 0. E o a é menos 1/3. Então a gente tem menos 3b igual a 2/3. E o b
igual a menos 2 nonos. Deu para acompanhar aqui como é que a gente achou o B? Sim? O A e o B determinados. Então a gente já sabe quem é o A e o B. Então, na verdade, a gente sabe que essa solução particular resolve o nosso problema. Com A igual a menos 1/3, então é menos 1/3 de x, mais, aliás, menos 2 nonos vezes e na x. Essa daqui é a nossa solução particular. P1. Ok? Então a gente tem a solução complementar, a gente tem uma das soluções particulares e a gente precisa da outra ainda, né? É trabalho. Só me perdi ali no A, menos 4A, aí no outro B mais 1. Por que que é 1 e depois é 0? Por que isso aqui é 1? É porque a gente olha no outro lado da equação e a gente tem 1 vezes x e na x. Então, para ser igual, ó, tá vendo que tem uma igualdade aqui. Então, para ser igual, isso que está multiplicando aqui, o A menos 4A, tem que ser igual a 1. Ok? E da mesma forma, o B mais 2A menos 4B tem que ser igual a 0, porque a gente tem 0 e na x. Ok? Não? Ótimo, não tem problema. Melhor perguntar do que seguir com dúvida. Porque daí isso aqui fica corroendo na cabeça e não presta atenção no resto. Por isso que às vezes eu prefiro que todo mundo entenda, mesmo que seja alguma coisa simples, né? Porque às vezes tem coisa que fica assim, tipo, cara, não entendi aquilo, e fica assim. E aí tu perde o raciocínio pro resto. Ok, vamos ver essa outra solução aqui, em particular. Ver se ela deve ser uma solução particular, no caso desse aqui ser zero, só do cosseno de 2x. Ok? Eu vou apagar aqui. Então agora a gente vai olhar o yp2, que é igual a c cosseno de 2x mais d seno de 2x. E a gente precisa determinar quem é o c e o d. Daí, para determinar, então, primeiro a gente vai ignorar esse termo aqui e a gente precisa da derivada segunda e da própria função. Então, a gente vai fazer a derivada segunda. Derivada primeira vai ser derivada do cosseno de 2x. Menos seno de 2x. Menos 2 seno de 2x. Dividir um seno de dentro. Tem que derivar o de dentro pela regra da cadeia, né? E aí a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno, mas de 2x, então tem um 2 para fora, né? E aí a gente deriva de novo, né? Derivada do seno, cosseno. Então, menos 4c cosseno de 2x. E aqui, derivada do cosseno é menos o seno. Então, aqui menos 4d seno de 2x. Ok? E aí a gente vai aplicar lá na equação lá em cima, ignorando a parte da exponencial. Porque a parte da exponencial já é satisfeita por essa parte aqui, ó. Pelo menos 1/3 de x menos 2 nonos de tudo isso vezes e na x. Ok? Então, na equação, y, 2' de P2, menos 4y
P2 igual a cosseno de 2x. A gente vai ter menos 4c cosseno de 2x menos 4d seno de 2x. Essa daqui é a derivada segunda. Tá aqui. A gente vai fazer menos 4 vezes a própria função, que é c cosseno de 2x mais d seno de 2x. Tudo isso tem que ser igual a 1 vezes cosseno de 2x mais 0 vezes o seno. Então, tudo que está multiplicando o cosseno tem que ser igual a 1 e tudo que está multiplicando o seno tem que ser igual a 0. Ok? Então, a gente tem menos 4, menos 4. Então, a gente tem menos 8c vezes o cosseno de 2x. E aí, vezes o seno, a gente tem menos 4. E aqui menos 4, então fica menos 8d seno de 2x. Isso aqui tem que ser igual a 1 cosseno de 2x mais 0 seno de 2x. Vocês percebem que fica bem explícito aqui, né? Que o d tem que ser 0. Nesse caso, né? E o c tem que ser menos 1/8. Certo? Então, a nossa solução particular P2, ela vai ter que ser menos 1/8 do cosseno de 2x. E com isso, a gente tem a solução geral, que era o nosso objetivo, né? O objetivo é sempre a solução geral. Então, a gente tem a solução geral daquela equação lá em cima, né? Ela vai ser a solução da equação complementar mais a solução da equação particular P1 mais a solução particular P2. Que a gente obteve como sendo C1e na 2x mais C2e na menos 2x, que a gente obteve os coeficientes R mais ou menos 2. Aí a P1 ela fica menos 1/3 de x e na x menos 2/9 de e na x, que é esse cara aqui, né? E aí ainda menos 1/8 de cosseno de 2x. E é isso aí. Né? Aí tu bota essa e faz a prova só com essa questão. É uma questão que avalia tudo, né? Sim, também eu fico falando que vai ser complicado. Basicamente, tudo que a gente desenvolveu de técnica foi utilizado aqui, né? Sim. De fato. Tudo que a gente desenvolveu está aqui. E o que não foi a equação característica para ver o do tipo. Então, homogêneo também. Que é homogênea, porque a não homogênea inclui a Podia parte ser mais homogênea. difícil essa parte? Podia ser, tipo, sei lá... Podia ser um do tipo 3. Isso. Que vai cair num É. complexo. Então a gente utilizou todas as técnicas, mas obteve só um dos tipos, né? Não, mas daí bota uma questão, a pessoa erra no começo e se fudeu até o tal. Aí tem que considerar se eu conseguir um espaço. É verdade. É isso aí. Um sinal ali, pode se considerar tudo.
vocês vão ver quando vocês forem professores. Tá bom. Quando vocês forem professores e fizerem isso. Aí aquele aluno assim que errou um sinal ali no meio, assim. Na verdade, tu olha a questão, olha lá no final e diz assim, cara, errou. E aí tu olha assim um monte de conta, assim, umas coisas às vezes a lápis meio apagado, tu pensa, cara, como é que eu vou ajudar essa criatura aqui? Onde que ela errou? Às vezes errou um sinal, errou uma coisinha. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Tem poucas coisas mais difíceis e cansativas mentalmente do que corrigir prova. É muito, muito cansativo, muito estressante, porque... Mas Né? é difícil, é só fazer a prova. Não, cara, corrigir é mais difícil. Eu já fiz prova e eu admito que eu preferia fazer 10 provas do que corrigir a prova de uma turma inteira. Ainda mais às vezes tu pega uma turma de 40 alunos e tu tem que ser coerente, né? Porque se a pessoa, o que é 20% de acerto numa questão, tem que ser 20% de acerto para todo mundo, né? Então, Tem que ficar olhando tudo ali. Tem que ficar olhando os critérios. então tu imagina o seguinte, tu errou uma questão na prova, isso vai te descontar um ponto, né? Agora, se eu errar uma questão no gabarito, o que acontece, às vezes eu erro o gabarito, normal, sei lá, por distração, faz um gabarito meio cansado, não presta atenção, e errei um sinal, cheguei na resposta errada. E aí eu tô corrigindo lá, eu já corrigi 10 provas e eu vi, putz, o gabarito tá errado, eu tenho que voltar todas as 10 provas. Né? Ou então eu deixo assim e deixo os alunos que reclamem. Corrigir a prova do primeiro. Às vezes eu penso nisso. Às vezes eu penso, cara, deixa que eles reclamem, quem reclamar aqui eu avalio. Mas não, daí eu penso, não, olha, trabalha com a tua consciência, Ismael, vai lá. Faz a coisa certa, mesmo que dê mais trabalho. E vai. Então, corrigir prova dá muito trabalho. Você pode perguntar para qualquer professor. Dar aula é maravilhoso, agora corrigir prova é horrível. A gente pode simplesmente não dar prova, né? Provar todo mundo. Podemos seguir? Obrigado. Beleza. Agora acabou assim. Não, tem mais uma situação ainda. Mais uma situação? É mais uma. Não, ele não colocou mais. É mais difícil que esse. Agora vai ter Não, que não determinar o precisa seu no seu. A situação aqui é quando... Na verdade, existe uma outra técnica que é a dos coeficientes variáveis. Mas eu acho que não vai dar tempo de a gente estudar agora. Então fica de tema para vocês verem no livro. A gente tem... Cadê ela aqui? Acho que é esse aqui. Y... Isso aqui. Seguimos então. Esse caso aqui, ó. Quando a gente tem a derivada segunda menos 4 vezes a derivada primeira, mais 13 vezes a própria função, igual a e na 2x cosseno de 3x. Então, aqui, pessoal, como é que fica a... Vamos ver a equação complementar. Que é multiplicado assim, né? Uhum. A gente vai procurar uma solução. Mas eu tô multiplicando aqui. A gente vai ter uma solução do tipo A. Peraí. Ó, o chute seria algo assim, ó. Da particular, né? O chute seria algo assim, do tipo A e na 2x cosseno de 3x
mais b e na 2x seno de 3x. Né? Porque a gente tem a exponencial tá aqui e a gente tem a gente precisa do cosseno e do seno porque pode, Professor, na derivada primeira e segunda, aparecer senos também. no exponencial tinha uma constante. E daí Uhum. na trigonométrica tinha outra constante. Não seria um A vezes B e na 2x cosseno de Sim. Mas é que daí, se você ficar com A vezes B, isso daqui você pode simplesmente simplificar por A, porque é uma constante que você vai determinar. Não nos dá mais informação obter o produto entre duas coisas que a gente não vai usar. Por isso que a gente elimina, né? É uma constante arbitrária. A gente não usa o A vezes o B. Mas poderia. No final não vai trazer informação nenhuma, mas... Ok? Então aqui a gente tem esse chute aqui, que é uma combinação de cossenos e senos e constante vezes a exponencial. Agora, se a gente for olhar a complementar, ela é o seguinte, é o y 2 linhas menos 4y mais 13y, aliás, aqui linha, igual a zero. E aí agora a gente tem a auxiliar é r ao quadrado menos 4r mais 13 igual a zero. E a gente vai procurar os r's como sendo menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Ok? E aqui a gente tem 16 menos 52, né? 16 menos 52. E 16 menos 52 dá? menos 36. Menos 36? Então a gente vai ter 4 mais ou menos 6 sobre 2. 6i. Sobre 2. Porque isso aqui é menor que zero, né? Então a gente tem o r, ele é igual a 2 mais ou menos 13i. E aqui a gente tem o alfa igual a 2 e o beta igual a 3. O que nos dá uma solução complementar igual a C1 e na 2x cosseno e na alfa x, né, que é e na 2x vezes C1 cosseno de 3x mais C2 seno de 3x. Ok? Solução complementar. Agora eu pergunto para vocês. A solução complementar e a solução particular não são iguais? Uma parte é, né? Elas são iguais, né? O que muda são as constantes. E aí, o que a gente faz? A gente não pode que elas sejam iguais a menos de constantes. A gente precisa que elas sejam diferentes, linearmente independentes. Então, olha só, a gente poderia reescrever isso aqui como sendo C1 e na 2x cosseno de 3x. Então, a gente chega exatamente igual lá, ó, muda C1 para A. Isso aqui não é diferente. E aí a gente tem C2 e na 2x seno de 3x. E isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. Um problema. Por quê? A gente não vai ter informação nova. A solução particular proposta, que seria o proposto básico, né? Se você tem exponencial e função trigonométrica, ela não nos dá
uma alternativa linearmente independente. E aí o que a gente faz? A gente tem que determinar o A e o B, mas a gente não vai conseguir determinar o A e o B dessa forma. Tá bem? Não vamos ter uma solução linearmente independente. Então, a solução aqui é que a gente vai ter que incluir um x aqui, ó, bem de maroto. O que muda é que esse cara passa a ser linearmente independente com esse. Lembra que quando a gente tem duas soluções, dois R's iguais, a solução ela fica C1 e na Rx mais C2x e na Rx, e isso funciona? Isso resolve o nosso problema? Tá? Então o truque aqui é fazer uma coisa similar. Quando os dois são iguais, a gente coloca um x a mais lá. Para ter um chute de uma coisa linearmente independente do que a gente já tem na complementar. Entendeu? Então o truque é incluir um x. Então a gente vai trocar a y particular, que é um chute, e na 2x cosseno de 3x mais um b. E na 2x seno de 3x, a gente vai trocar o truque, né? Por ax e na 2x cosseno de 3x mais bx e na 2x seno de 3x. A aula está terminando já, né? Quanto tempo a gente tem? 20 minutos? Tá. O ponto aqui, ó, eu mesmo assim eu não vou fazer essa conta, porque vocês já percebem que vai dar bastante trabalho. Porque a gente vai ter que determinar o A e o B. Derivada primeira, derivada segunda e aplicar tudo naquela equação lá. Sim, vai ter regra da cadeia nos dois. Vai ter regra do produto de 3. Que daí você faz a deriva... Enfim, dá pra fazer. É trabalhosa. Mas eu não vou fazer. Tá? Não, desse tipo não, mas é que para saber que é isso que você faz quando chega numa situação dessa. A gente precisaria de muito mais tempo, né? Sim, a gente sempre espera não precisar das coisas complexas, é verdade. Mas às vezes elas acontecem. O que a gente não pode é nos limitar, né? Tipo, meu Deus, agora morreu o meu problema. Eventualmente, quando o teu problema é só algo assim, tu vai adiante, né? Enfim, o que a gente vai fazer é achar o YP' e o YP duas linhas para determinar os coeficientes A e B. Ok? Então, eu vou... Essa parte aqui eu posso apagar do lado de cá? Tchau. Aqui, pessoal, então só para a gente encerrar, tem um resumo da técnica, tá? O resumo é sobre a função g. Dependendo da forma que a função g tem, a gente usa estratégias diferentes. Então o resumo é o seguinte, ó. Se a g de x ela for do tipo e na kx
vezes um polinômio, né? P é polinômio. Então, por exemplo, x ao quadrado e na 3x. Então, seria uma forma e na kx vezes um polinômio de grau n, né? Ele pode ser ao quadrático, grau 3, igual ao grau 4. Então, a gente vai tentar o nosso chute é utilizar a função y de p, y particular, né? Como sendo um e na kx vezes um outro polinômio de coeficientes a determinar. Então, Q é um polinômio de grau n e coeficientes a determinar. É mais. Então, a primeira situação é essa. Um exponencial vezes um polinômio. Então, a gente chuta um exponencial vezes um polinômio, só que o polinômio com os coeficientes a determinar e do mesmo grau que o polinômio que a gente tinha lá no... Ok? A segunda situação é quando a gente tem trigonométricas, né? Se nossa g de x, ela, além de envolver exponencial, envolver polinômio, ela também envolver um cosseno de mx, ou se ela for do tipo e na kx, p de x, seno de mx, então, se ela for exponencial polinômio seno ou exponencial polinômio cosseno, aí a gente vai chutar a y, a solução, a gente vai chutar vai ser do tipo e na kx vezes um polinômio q de x cosseno de mx mais e na kx vezes outro polinômio, tem que ser diferente, vezes o seno de mx. Então, Q e R são polinômios da mesma ordem que o P. Então você vê que a coisa pode ficar, na verdade, bem complicada, né? Claro que, num geral, ou para a prova, ou que vocês vão ser avaliados, não vão ser sobre os problemas mais complicados, obviamente. Até porque, se você coloca aqui um polinômio de ordem 4, meu Deus, você fica o dia inteiro calculando o coeficiente, né? Então, aí tem um adendo aqui, ó. Um adendo do tipo, caso necessário. Uma situação como essa aqui, ó. A gente vai fazer se o YP for igual a outra solução, a complementar, né? Então a gente multiplicamos é bom, né?
Isso, exatamente. É aqui que aparecem os coeficientes a determinar, né? No polinômio sempre. Porque quando não tem o polinômio é como se ele tivesse ordem 1. Ou ordem 0, né? Ordem 0 é só uma constante. Então, na verdade, os coeficientes sempre são do polinômio. Mas se aqui for 1, é como se a gente tivesse que determinar só um A. Né? Voltando aqui, então, se for o caso de um y de p for igual à solução complementar, como foi o exemplo anterior aqui, a gente multiplica o yp por x, ou ainda x ao quadrado, se necessário. Que foi o que a gente fez aqui, né? A gente pegou o yp e a gente multiplica por x. Se multiplicando por x ainda a gente ainda está em soluções que já foram obtidas pela complementar ou por outras particulares, aí a gente coloca o x ao quadrado. E aí para determinar os coeficientes a gente chora, né? Porque vamos levar um dia inteiro fazendo conta, né? Até fazer essas derivadas de produtos triplos aqui. Né? Mas a técnica se aplica. E essa era a intenção da aula de hoje. Para a próxima aula, na segunda-feira, então a gente vai falar sobre aplicações das equações diferenciais. Por exemplo, sistemas massa-mola, força aplicada num corpo se movimentando num ambiente com resistência do ar, né? Oscilações harmônicas amortecidas. Isso tudo a gente consegue utilizando essas técnicas que a gente desenvolveu aqui até agora, né? Então, era isso. Até a próxima aula.